Olá, amigo cooperativista e produtor rural. Sempre enfrentando os desafios, o nosso programa Resenha do Cooperativismo e Agronegócio está no ar. Veja então os destaques de hoje. Braslândia pode se tornar polo de produção de uva no Planalto Central. Presidente da FAESC comenta sobre o Agro Fraterno, lançado pela ministra da Agricultura, Tereza Cristina. Saiba como a sucessão familiar no campo precisa ser planejada. No sul de Santa Catarina, cooperativa incentiva a diversificação de produção. Buscar a genética mais apurada para ter um bom retorno. Resenha do Cooperativismo e Agronegócio. Oferecimento Sicoob. Sua vida financeira diferente. Faça parte. Fertilizantes Fecoagro. Mais tecnologias no campo, maior produtividade e rentabilidade ao agricultor. Braslândia é a maior responsável pelo abastecimento da fruticultura no Distrito Federal. De acordo com dados da Emater-DF, a região tem cerca de 40% de participação no setor. E não para por aí. Mais uma novidade está por vir. Braslândia pode se tornar polo produtor de uva. Uma reunião, então, já foi agendada para analisar a situação e a equipe do programa de TV Tribuna Rural esteve lá. Braslândia, no Distrito Federal, é conhecida como polo produtor de morango e goiaba. Agora também a região administrativa pode ganhar destaque no cultivo de uvas. Braslândia já é um exemplo na produção de morango. Aqui se produz 90% do morango produzido no Distrito Federal. Tem uma grande produção de goiaba. Os produtores aqui são muito organizados. Eles tratam essa atividade com muito carinho, por isso que os resultados são muito positivos. E agora estão se expandindo para a área de uva. Nós temos muitas variedades de uva da Embrapa que são adaptadas para essa região. Nós temos um exemplo hoje aqui em Brasília de mais de 200 hectares de parreirais aqui no Distrito Federal. E Braslândia está entrando também nesse mercado. Com o objetivo de incentivar os produtores rurais a diversificar suas atividades, a Administração Regional de Braslândia realizou uma reunião para apresentar os desafios e oportunidades do cultivo da fruta para o setor. A administração está sempre voltada para a busca do desenvolvimento econômico da região e o nosso forte é a agricultura, né? Então, dentre as frentes que já existem da fruticultura, das folhagens, surgiu também essa possibilidade da produção de uvas. Já existia algum estudo anterior a respeito da viabilidade, né, da nossa região ser propícia para a produção de uvas e diante disso a gente conversou com a Emater, com a Secretaria de Agricultura, para que nos apoiasse nessa intenção de fazer essa chamada para frente ligada à produção de uvas. Dos parreirais, a região pode entrar na rota do enoturismo. Braslândia já é um polo de produção reconhecido nacionalmente, né? Nós temos aqui o morango, nós temos a goiaba e nós estamos com o administrador Gesiel atuando nessa estruturação das rotas turísticas. E o enoturismo, ele traz ao município uma capacidade de desenvolvimento e geração de empregos muito grande. Nós temos no Brasil todo, né, exemplos de pequenos municípios que começaram a investir na produção rural, qualificar os produtores e se reinventaram produzindo uvas e criando, inclusive, uma produção muito exclusiva. Aqui nós temos no PADEF essa realidade e podemos trazer para cá com toda certeza. As características climáticas do Planalto Central são favoráveis e bem definidas, permitindo que os produtores usem a tecnologia de dupla poda e tenham sucesso na produção. Eu digo que Brasília tem todas as condições, né, climáticas de solo para a produção de qualquer tipo de fruta. Aqui em Braslândia não é diferente. Então, quando a gente pega associado a essas condições boas, né, de cultivo e ainda produtores que já têm o expertise na produção de goiaba, de morango, eu acredito que eles não terão dificuldade nenhuma no cultivo da uva. Então, com tecnologia, com assistência técnica, todo o conhecimento que já tem formado, né, dessa cultura que é milenar, eu acredito que Brasília vai ser um grande polo produtor de uva e de vinho daqui a alguns anos. Aqui tem um potencial muito grande.
A região é promissora, tem um clima favorável, uma altitude favorável. Vocês aqui já têm esse comércio do morango, da goiaba, e então introduzir a uva nessa parte vai ser mais fácil. E tem tudo para dar certo. O produtor rural Ricardo já aposta no cultivo da fruta há alguns anos e diz acreditar no potencial da região. Temática: análise das lideranças do agronegócio e do cooperativismo. Apoio Sescope, Serviço Nacional de Aprendizagem do Cooperativismo. E nesta quinta-feira, o presidente da FAESC, José Zeferino Pedroso, analisa um tema recentemente divulgado em Brasília: o agro fraterno. O agronegócio, a exemplo que ocorre a nível nacional, muitas iniciativas visando esse momento difícil de uma grande camada da população que, em função de problemas da pandemia, ficaram sem emprego, ficaram em situações até de falta do próprio alimento nas suas casas. E aí nós sentimos a iniciativa louvável da ministra da Agricultura, Tereza Cristina, da nossa Confederação Nacional da Agricultura e da Organização Nacional das Cooperativas, criaram esse programa de agrofraterno. Ou seja, que a nossa atividade, que temos que reconhecer, tem sido beneficiada nesses últimos anos, em função das ótimas safras. Apesar que em um e outro estado, como no nosso caso, em Santa Catarina, houve alguns problemas climáticos, mas, do modo geral, a nível de Brasil, o agro tem sido altamente beneficiado pelas situações econômicas, pelas exportações que crescem quase que diariamente e teve uma performance muito boa. Por isso, foi tomada essa decisão a nível de Brasília, consultado todas as nossas federações, o apoio para essa iniciativa. E nós, aqui em Santa Catarina, já tomamos essa decisão e, em parceria com as cooperativas, com a Federação dos Trabalhadores, com o Sindicato da Indústria de Carnes, nós também vamos fazer o possível para marcar presença, proporcionando, no nosso caso, com recursos da Federação da Agricultura e até após seguir todos os trâmites legais, com recursos do próprio Senar, nós vamos proporcionar, não sei até onde nós vamos chegar, mas queremos marcar uma presença concreta, proporcionando aos nossos irmãos, no nosso caso particular, do interior do estado, cestas básicas que venham a minorar esse momento crucial que eles estão vivendo. E agora veja os assuntos que teremos depois do intervalo. Saiba como a sucessão familiar no campo precisa ser planejada. No sul de Santa Catarina, a cooperativa incentiva a diversificação de produção. Resenha do cooperativismo e agronegócio. Oferecimento Sicoob e fertilizantes Fecoagro. Tecnologia e inovação estão no DNA da Fecoagro, seja na produção e distribuição de fertilizantes, na centralização de compras conjuntas, na divulgação e difusão do cooperativismo ou na operação de programas oficiais de interesse dos agricultores. São atuações permanentes buscando a rentabilidade e a sustentabilidade do agronegócio catarinense. A Fecoagro é modelo de integração cooperativista no país. Praticamos e estimulamos a integração e a intercooperação em Santa Catarina. Juntos, somos mais fortes. O seu gado merece um alimento de qualidade. Por isso a Fecoagro tem o Cooper Pasto, um fertilizante exclusivo que melhora o rendimento da pastagem. São 2 fórmulas produzidas com as melhores matérias-primas. Cooper Pasto Plantio fornece os nutrientes para o desenvolvimento da pastagem. E Cooper Pasto Nitrogenado garante a manutenção e o teor da proteína do pasto. Cooper Pasto é a energia que a sua lavoura merece. Cooper Pasto está à venda nas cooperativas da Fecoagro.
mudar pode dar um pouco de trabalho, mas se é pra melhor, vale a pena. Por isso, eu mudei do meu antigo banco pro Sicoob. Agora eu não sou só mais uma cliente, eu sou sócia. E além do atendimento mais próximo, eu tenho as mesmas garantias e serviços de um banco, mas com taxas menores, porque o Sicoob é uma cooperativa financeira, ou seja, quem é dono paga menos. Se você também quer uma ótima mudança na sua vida, mude pro Sicoob. Sicoob, somos feitos de valores. Ele é nobre e é o máximo, porque seus grânulos são revestidos com uma solução biodegradável de micronutrientes, proporcionando nutrição completa para a planta. O Nobre Max garante uniformidade na aplicação, melhora o aproveitamento dos nutrientes, garantindo mais produtividade e renda. Nobre igual a você, máximo como sua lavoura. Nobre Max é um produto exclusivo da FECOAGRO. Peça já na sua cooperativa. Temática, um espaço no programa Resenha do Cooperativismo e Agronegócio, criado para você acompanhar as tendências dos diversos ramos da cooperação. Comentários e entrevistas com lideranças do agro e do cooperativismo catarinense brasileiro, trazendo informações importantes para você ficar em dia com as novidades do agronegócio e do cooperativismo. Temática, de segunda a sexta às 6 da manhã no Canal Rural, às 12h30 na Record News e às 13h30 na TV Coop. Temática tem o apoio do Sescope, Serviço Nacional de Aprendizagem do Cooperativismo. A FECOAGRO disponibiliza ao mercado de fertilizantes novas tecnologias de nutrição e proteção de grânulos. O Cooper N+, com 2 moléculas de proteção, reduz perdas por volatização e lixiviação, facilitando a sua aplicação e otimizando a absorção pelas plantas. Aumente o aproveitamento de nitrogênio na sua lavoura usando Ureia Cooper N+, um produto com mais proteção e de fácil manejo. Produtos exclusivos da FECOAGRO. Peça já na sua cooperativa. Dinâmica e atual. Essa é a programação da TV Coop Santa Catarina. Aqui está o maior conteúdo de cooperativismo do Brasil. Somos do agro, do crédito, da educação, da infraestrutura. Somos do social. Tudo que o cooperativismo faz, a gente mostra. Temos uma programação versátil e consolidada. São 24 horas por dia falando da gente, do que fazemos, como fazemos e o que representamos. Para nos ver é só acessar o site da FECOAGRO e pronto. Lá está a TV Coop. São mais de 10 anos levando conteúdo cooperativista para os 4 cantos do mundo. Somos Coop em Santa Catarina. A estiagem, conhecida também como a falta de chuva por períodos prolongados, traz impactos gigantescos no potencial produtivo da agricultura. Ela pode ser sentida na lavoura, na pastagem, na pecuária e principalmente no bolso dos produtores rurais. Em Santa Catarina, inúmeras medidas foram criadas para minimizar os impactos da estiagem no estado, como o Água para Todos, Recupera SC Emergencial, Apoio aos Bovinocultores, entre outros. Todos esses programas são de forma estratégica, aumentar a renda do produtor, gerar mais empregos no interior e na cidade e fazer com que a economia de Santa Catarina continue crescendo. Uma campanha de conscientização e medidas de prevenção contra as estiagens. Apoio FECOAGRO, praticando e estimulando a integração e a intercooperação em Santa Catarina. Em 2020, enfrentamos tempos difíceis, tempos de mudanças e de perdas, mas também foram tempos de transformação. Em meio à crise do novo coronavírus, encontramos maneiras de estar presentes ainda que à distância, estabelecendo novas conexões, redefinindo metas, revisando números, fazendo parcerias, encontrando uma nova forma de mostrar que juntos a gente podia fazer a diferença. E foi isso que nós do Sistema OCB fizemos. Usamos a tecnologia e a força da comunicação para contar ao mundo que o caminho estava ali, disponível para todos.
cooperação, uma força que é nossa. Essa foi a resposta para os desafios trazidos por 2020. Aprendemos a trabalhar em rede, também no ambiente digital, e a buscar informações precisas e confiáveis. Entendemos que só cooperando conseguimos inovar. Em 2020, as pessoas perceberam que, trabalhando juntas, conseguiam ir muito mais longe. Elas descobriram o que a gente já sabia há muito tempo. Cooperar é sempre a melhor escolha. Cooperando, a gente consegue mudar qualquer realidade. A gente cresce sem deixar ninguém para trás. E juntos ganhamos ainda mais força e representatividade. 2020 foi um ano em que a voz do cooperativismo ficou ainda mais forte, sempre na busca de um futuro melhor e mais justo para todos. Sistema OCB. Somos a voz do cooperativismo no Brasil. Em Santa Catarina, a maioria das propriedades rurais são passadas dos pais aos filhos. Daí, a importância da sucessão familiar no campo ser bem planejada. Mas como os jovens estão se preparando e assumindo as rédeas da propriedade? Hoje, vamos conhecer um exemplo bem-sucedido no município de Cordilheira Alta, oeste do estado. Reportagem do programa de TV SC Agricultura. Nesta propriedade, nós encontramos 4 gerações morando juntas. O avô José Martelli, o pai Antônio Paulo Martelli, o filho João Carlos e tem ainda o último descendente, que é o João Vitor, de 9 meses. Este é um exemplo de sucessão familiar do campo bem-sucedida. Isto porque o planejamento foi feito com antecedência, com vontade e determinação da família, um processo construído coletivamente. Mas vamos conhecer um pouco a propriedade da família Martelli. A área é de 24 hectares e fica na comunidade Linha Ipiranga, do município de Cordilheira Alta, próximo à cidade de Chapecó, no oeste catarinense. O que eles produzem? O João explica. Nós aqui em casa temos uma atividade de gado leiteiro, bovinocultura de leite e também a parte de fruticultura. Mas a principal atividade aqui em casa é a fruticultura, que a gente está produzindo aqui é a fruticultura. E vocês estão optando pela produção orgânica? Isso, a gente faz 3 anos que certificou a propriedade, a parte vegetal, produção vegetal foi certificado orgânico, né? Na verdade já vinha há anos que o pai ele ia em reuniões da EPAGRE, que tinha aqui em Coronel, da prefeitura de Coronel, e daí acabamos que meio que vindo essa ideia de a gente poder certificar a propriedade, né? Então foi encaminhado que precisava de documentos e também da parte da propriedade o que tinha de mudar, alterar para poder certificar. A organização da propriedade rural começou com o seu José há 60 anos. Quando casou, o filho Antônio decidiu ficar trabalhando na propriedade e suceder o trabalho dos pais. Eu nasci aqui e comecei a trabalhar aqui. Hoje já estou com 56 e acho que dá para continuar aqui, porque hoje a gente não adianta mais sair daqui, né, também. Até agora vem o João também depois, já vem o neto, e a propriedade continua. Não adianta parar para querer sair, porque vamos aonde? Melhor ficar aqui. Aqui dá para viver bem igual, porque a gente produz, cuida há anos, já se vem trabalhando tudo junto, né? E nós cuidamos da propriedade e a propriedade está produzindo bem. Agora é a vez do João dar continuidade a uma história de 6 décadas. E para assumir o negócio agrícola com competência, o jovem foi em busca de qualificação. Em 2015, ele participou do curso para a Juventude Rural, promovido pela EPAGRE, com o apoio do programa SC Rural. Então esse curso ele englobou várias áreas, né, da parte da atividade rural. Então lá eu tive a oportunidade de trabalhar a parte de família, então de sucessão familiar, e também teve a oportunidade de eu conhecer várias atividades que podem ser trabalhadas dentro da propriedade, né? E dentro disso também daí
As atividades que já tinha na propriedade deu para trabalhar uma forma de ver qual que estava sendo mais rentável e qual que não estava sendo rentável na propriedade, né? E talvez investir mais naquela que estava sendo rentável, né? E participar de um curso com outros jovens da área rural te trouxe mais motivação para ficar aqui na propriedade? Sim, porque daí nesse curso então a gente teve conversando, né, com outros jovens de outras regiões e a gente vê que tem mais gente que está interessada em permanecer no campo, né? E procurar viver só do campo. Para preparar os jovens que mostram interesse em dar continuidade aos negócios da família, a EPAGRE promove o curso Organização, Gestão e Protagonismo, realizado em todas as regiões do estado. E aqui nessa propriedade vocês realizaram uma das oficinas? Isso, foi uma oficina feita no porão, onde a gente trouxe um pouco do resgate das ferramentas antigas, dos brinquedos antigos, das comidas também. As oficinas, a gente trabalhou muito isso, de resgatar, né, de trazer as histórias das famílias para as oficinas. A participação foi dos jovens, foi dos pais, né, foi uma ideia que surgiu de polo, onde envolveu o município de Cordilheira Alta, Chapecó e Coronel. Esse trabalho de extensão rural com os jovens agricultores é prioritário há vários anos, né, na EPAGRE, aqui na região também, pela importância que tem a história das famílias, a sucessão familiar e a importância que tem esses jovens se prepararem para conduzir a propriedade de maneira sustentável, com todas as exigências de mercado que existe hoje, de legalização das atividades. Então, esse acompanhamento da EPAGRE, a gente vê o resultado disso nas famílias, que tem resultado para os jovens permanecerem com qualidade de vida, com uma agricultura que traz retorno econômico para eles também. Tem tudo aqui, umas vaquinhas, leite, pão, uma baixada, ribeira, um violão e umas galinhas, ai, ai, tem no quintal uns pés de fruta e de flor, e no meu peito por amor plantei alguém, que vida boa. E agora vamos falar sobre diversificação de atividades dentro das propriedades rurais. Lá no sul do estado, a Cooperja tem incentivado seus associados para que busquem alternativas rentáveis. E uma delas está na criação de gado. Mas não um gado qualquer. O foco é ter um rebanho padrão, saudável, de alto desempenho. Quem decidiu aceitar o desafio já está colhendo os frutos, como nos mostra agora o programa de TV Cooperativismo em Notícia. Líder na produção de carne suína e vice-líder na produção de frangos, Santa Catarina ainda não é autossuficiente quando se trata de carne bovina. Apesar de termos mais de 3.700.000 cabeças em nosso território, o estado ainda depende da importação para manter o mercado abastecido. Segundo a Cidasc, apesar de termos uma ótima condição no rebanho leiteiro, é no setor de corte onde se concentra a maior parte dos animais, quase 52%. Hoje, a bovinocultura está presente em 291 municípios, onde quase 79.000 agricultores desenvolvem a cadeia. Para resolver isso, as federações de agricultores e as cooperativas agropecuárias têm incentivado a pecuária nas propriedades rurais, inclusive em regiões onde esse setor ainda é muito incipiente. Ao incentivar o desenvolvimento da pecuária no extremo sul de Santa Catarina, a Cooperja criou mais uma opção de renda ao produtor associado. E aqui na fazenda do seu Daniel, aonde estamos agora, a genética dos animais está mais robusta, muito mais qualificada. E ele só trabalha com gado Angus. Começou há 3 anos, com poucos animais, e agora já tem 75 no plantel. Graças aos processos de inseminação, com sêmen sexado, o padrão é outro, como a gente pode perceber. Hoje já melhorou bastante, assim, eu comecei devagarinho, meu gado não era bom. Hoje, já com a ajuda do Renan, da Camila ali, já melhorou, digamos que em 90% já. Acredito que mais uns 2 anos ali nós já chegamos no que eu quero chegar, assim, digamos. E o que você busca?
Cada dia melhor, né? Buscar a genética mais apurada para ter um bom retorno, que daí eu vou tirar um terneiro bom, vou conseguir ter uma carne boa lá no final, né? Acompanhamos o dia em que os veterinários da Copérgia fizeram a inseminação das vacas e das novilhas. É um trabalho que procura dar padrão ao plantel, porque o resultado final, lá na hora da venda, começa por aqui. Já faz uns 3 anos aí de campo demonstrativos que a gente vem aumentando a parte do CDC na pecuária. E mostrando o pessoal os desafios com IATF, que é inseminação em tempo fixo, né? Inseminação artificial em tempo fixo, e a ultrassonografia, né? Aonde a gente começa a ter uns plantéis bem definidos, né? E em épocas certas, né? Aonde o desenvolvimento desses bezerros, quando nascem, são mais aptos e a tendência é eles crescerem mais. Por que se faz inseminação em lotes, por exemplo? A questão da inseminação em lote, vamos pensar numa parte até de gestão de fazenda, né? O proprietário, ele se programa para a época, para o mês X, né, em questão, que ele escolhe, para esses animais nascerem. Então, ele é uma parte de administração, uma parte de, como é que eu posso dizer, uma parte de organização da sua própria fazenda. O produtor já vem se preparando muito antes, né, da estação de monta, então é importante que chegue um rebanho na estação de monta com score de condição corporal bom, para que consiga emprenhar bem e manter uma gestação. Então isso a gente já vem trabalhando dentro da cooperativa com os nossos produtores, né, a importância de ter todo um manejo nutricional antes, durante e após também a estação de monta. Qual é a regra básica, por exemplo, para ter uma vaca para inseminação, uma bezerra? Bom, é importante que essas vacas tenham um peso ideal, né? Elas têm uma estrutura corporal boa para estar mantendo uma gestação e também a idade, né? A gente cuida bastante disso. A ideia da Copérgia é criar um atrativo a mais dentro da propriedade aos seus associados. E como dá para ver, a expansão da bovinocultura já é uma realidade por aqui. Então, a diversificação de produção ajuda a melhorar a renda na propriedade. Esse é o caminho. Resenha do Cooperativismo e Agronegócio termina aqui. Muito obrigado pela sua audiência, um grande cooperado abraço para todos e até amanhã.